A arquitetura brasileira começa a ganhar as suas características mais marcantes no século XIX. Neste trabalho, nós vamos nos aprofundar no conhecimento sobre a arquitetura deste período. Para facilitar o entendimento, nós dividimos este período em 3 partes mais significativas. O período colonial, logo antes da chegada da família real em 1808, a primeira metade do século XIX, período em que o Brasil se torna independente, e a segunda metade do século XIX, com a abolição da escravidão. Neste período, as famílias dependiam muito da mão de obra escrava, tanto para a construção das moradias, quanto para os serviços do dia a dia. A elite normalmente morava em zonas rurais, ou afastadas dos centros urbanos. Isso por causa da sua fonte de renda, na maioria das vezes agrícola. O centro das cidades era ocupado por burgueses e pessoas de menor renda, além de edificações religiosas e espaços públicos. Em relação às residências, não existia meio termo. As casas eram urbanas ou rurais, não tendo casas urbanas recuadas ou com jardins. Estas casas eram definidas pelo lote urbano, que também acabava definindo o traçado viário da cidade. Este lote, normalmente de testada a 10 metros, por uma grande profundidade, seguia antigas tradições urbanísticas de Portugal, com as moradias encostadas diretamente sobre o alinhamento da via, utilizando o máximo possível da fachada, sem afastamentos laterais, buscando proteção contra a chuva. Essas características forçavam um telhado de 2 águas, que normalmente não tinha platibanda, escoando a água para a via e para o quintal. Tudo isso acabou gerando problemas de saneamento, com edificações mal ventiladas e iluminadas, além de alagamentos por falta de permeabilidade. Essas características foram padronizadas por cartas régias e posturas municipais, que buscavam uma identidade visual parecida com a de Portugal. As dimensões, números de aberturas e alturas dos pavimentos foram exigências correntes da época. Essa padronização não acontecia na planta baixa, que era deixada a gosto do proprietário. Porém, isso gerou uma surpreendente monotonia. As salas eram sempre viradas para a rua, aproveitando as aberturas, enquanto nos fundos, aproveitando a iluminação, estão os cômodos de permanência, das mulheres e dos trabalhadores. Entre essas 2 partes ficavam as alcovas, que eram para permanência noturna, dificilmente com entrada de luz. A circulação era um grande corredor de ligação direta da porta da rua aos fundos, que ficava ou nas bordas do lote ou no meio. Existiam 2 tipos de casas, as térreas e os sobrados, que às vezes tinham o primeiro pavimento para uso comercial. O sistema construtivo dessas edificações era de pau a pique, adobe ou taipa de pilão, muito pela mão de obra escrava e não qualificada. Nas residências mais ricas, utilizavam pedra e barro. Raramente utilizavam tijolo e cal. As casas rurais, ou chácaras, ficavam nas periferias dos centros urbanos, se possível, próximas de cursos d'água, e tinham facilidade de abastecimento e serviço, por serem o primeiro contato dos produtos vindos do campo. A forma de habitar foi conservada neste período, seguindo os moldes coloniais, muito pela dependência do trabalho escravo, não havendo margem para grandes mudanças. A vinda da corte portuguesa em 1808, a missão francesa e a fundação da Academia de Belas Artes deu à arquitetura brasileira um caráter qualitativo. Com a abertura da economia brasileira ao mercado mundial, houve grande importação de equipamentos que contribuíram para a alteração das construções dos centros urbanos, porém, ainda com um certo primitivismo, fazendo-se uso de técnicas tradicionais pela mão de obra ainda não qualificada. Começaram a ser implantadas platibandas por calhas e condutores, substituindo os antigos beirais e melhorando o escoamento. A principal transformação da arquitetura colonial veio com o surgimento das casas de porão alto, que ficavam longe do comércio, em regiões mais residenciais da cidade. Ela aproximava alguns ambientes da fachada principal e melhorava problemas de ventilação e umidade, com maior número de aberturas. Eram inseridas escadas até a porta principal, que dava acesso a este pavimento, reforçando a ornamentação da residência.
Essas casas representam uma transição entre os velhos sobrários e as casas térreas e acabaram sendo bem difundidas na sociedade da época. Com o início da abolição da escravidão, as técnicas construtivas foram aperfeiçoadas e o trabalho passou a ser remunerado. Isso vai influenciar bastante na arquitetura, que vai ganhar um acabamento muito melhor. Com a vinda da corte já consolidada e a forte migração europeia devido à Revolução Industrial e à boa fase do Brasil independente, vieram junto deles as suas tradições, que influenciariam as elites e grande parte da sociedade brasileira, mudando os esquemas de implantação arquitetônica. Uma das principais mudanças foram os afastamentos dos lotes vizinhos, ganhando recuos laterais, mas permanecendo sobre o alinhamento predial. Algumas vezes se fazia o recuo lateral apenas de um lado, colocando um jardim lateral, normalmente pelas famílias de maior renda. A entrada da casa de porão alto foi transferida para a lateral, e as residências menores tinham pequenas entradas descobertas. Outra grande mudança na implantação foi a retirada das alcovas, por causa dos afastamentos laterais, que gerou novas aberturas. Este período de desenvolvimento tecnológico permitiu que as cidades e as residências recebessem serviços de água, esgoto e iluminação pública, além de uma forte infraestrutura de transporte coletivo, como bondes em trilhos. As chácaras tiveram seu terreno reduzido e tinham cada vez mais características urbanas, isso pelo crescimento das cidades, não estando mais localizadas em periferias. As atuais grandes residências do subúrbio são herdeiras dessas chácaras. A partir desse estudo, a gente pode concluir que todas essas mudanças não fizeram grande impacto no tecido urbano das cidades. Elas foram um embrião para as mudanças significativas que iriam acontecer no século seguinte, no século XX, que comprometem seriamente as bases da organização urbana e permitem o encaminhamento de soluções de maior profundidade na estrutura urbana.